Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui novamente, me dando a honra de compartilhar esse momento de troca, esse momento de leitura compartilhada, de bate-papo. Nós temos para hoje, a boa de hoje, né? O livro Uma Breve História da Filosofia, de Nigel Warburton. E assim, com uma novidade. Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu fazia streams numa plataforma roxinha que tem aqui nas internets, eu comecei esse projeto de café com leitura na stream que eu fazia de jogos, de RPG, de coisas mais variadas e loucas. E uma vez uma pessoa falou assim: quando tem a leitura na tela é mais legal. Então, tcharam! Temos leitura na tela, sim, apesar de eu ainda ter aqui o meu livrinho físico, tá aqui. Porém, diretamente da Amazon, conteúdo Kindle para vocês. Esse não é do Kindle Unlimited, mas está lá, se você quiser também, você pode dar uma olhada lá. Está aqui porque, já que a voz do povo é a voz do Eterno, então está aqui para vocês a leitura na tela, tá bom? Hoje vamos com o capítulo 25, Design Não Inteligente, de Charles Darwin. Você é parente dos macacos por parte dos avós paternos ou maternos? Essa pergunta debochada foi feita pelo bispo Samuel Wilberforce em um famoso debate com Thomas Henry Huxley no Museu de História Nacional de Oxford em 1860. Huxley estava defendendo as ideias de Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1882. O intuito da pergunta de Wilberforce era ser tanto um insulto quanto uma piada, ou seja, aquela piadinha de mau gosto. Porém, o tiro saiu pela culatra. Huxley murmurou entre os dentes: "Obrigado, Deus, por tê-lo colocado em minhas mãos." E respondeu que preferia ser parente de um primata do que de um ser humano que retardava um debate ridicularizando ideias científicas. Ele poderia muito bem ter explicado que descendia de ancestrais parecidos com macacos dos dois lados, e não recentemente, mas em algum momento do passado. Isso é o que Darwin diria. Todos tinham primatas em sua árvore genealógica. O furor causado, até porque, gente, vamos lá, mais uma vez, né? Nós não descendemos dos macacos, né? Nós descendemos de um primata em comum, que tem os macacos e os o gênero Homo, né? Homo sapiens, Homo neanderthalis, né? Existia um primata em comum, né? Tá bom? Estamos esclarecidos aí? Obrigada, de nada. O furor causado por essa ideia começou praticamente no momento em que o livro A Origem das Espécies foi publicado em 1859. Depois disso, não foi mais possível pensar nos seres humanos como seres totalmente diferentes do reino animal. Os seres humanos não eram mais especiais, eles simplesmente faziam parte da natureza como qualquer outro animal, inclusive como este aqui, ó. Como este aqui, este animalzinho aqui que se acha muito ser humaninho. Isso pode não ser uma surpresa para você, mas foi para a maioria dos vitorianos. Talvez você pense que só seria preciso alguns minutos na companhia de um chimpanzé ou gorila, ou talvez uma boa olhada no espelho para perceber nossa proximidade em relação aos primatas. Contudo, na época de Darwin, os espelhos eram ruins, não, brincadeira. Quase todas as pessoas supunham que os seres humanos eram bem diferentes de qualquer outro animal, e a ideia de que tínhamos parentes distantes em comum com os animais era ridícula. Uma quantidade enorme de pessoas pensou que as ideias de Darwin eram três loucadas, obra do demônio. Alguns cristãos agarraram-se à crença de que o livro de Gênesis apresentava a verdadeira história de como Deus criara os animais e as plantas em 6 dias de muito trabalho. Deus havia projetado o mundo e tudo o que nele existia. Cada coisa em seu lugar apropriado para todo sempre, viu, Lola? Cada coisa em seu lugar apropriado para todo sempre. Esses cristãos acreditavam que todas as espécies de animais e plantas
continuavam sendo as mesmas desde a criação. Até hoje, algumas pessoas relutam em acreditar que a evolução seja o processo que deu origem ao que somos. Darwin era biólogo e geólogo, não filósofo. Talvez então você se pergunte por que há um capítulo sobre ele neste livro. A razão é que a sua teoria da evolução pela seleção natural e as suas versões modernas tiveram um profundo impacto na maneira como os filósofos e os cientistas pensam sobre a humanidade. Trata-se da teoria científica mais influente de todos os tempos. O filósofo contemporâneo Daniel Dennett a chamou de a melhor ideia que alguém já teve. A teoria explica como os seres humanos e as plantas e os animais que os cercam vieram a ser o que são e como ainda continuam mudando. Tá vendo? Você viu só como continuam mudando? Continuam mudando. Um dos resultados dessa teoria científica é que ficou mais fácil do que antes de acreditar na não existência de Deus. O zoólogo Richard Dawkins escreveu assim, Lola: não consigo imaginar como era ser um ateu antes de 1859, quando A Origem das Espécies de Darwin foi publicado. É claro que havia ateus antes de 1859. David Hume, de quem falamos no capítulo 17, temos vídeo aqui, provavelmente era um deles, mas depois da publicação surgiram muitos mais. Não é preciso ser ateu para acreditar que a evolução seja verdadeira. Muitos religiosos são darwinistas. Você quer gravar vídeos, Lola? Deixa eu falar. Mas não é possível ser darwinista e acreditar que Deus tenha criado todas as espécies exatamente como elas são hoje. Porém, não precisa ser ateu para acreditar na evolução, ok? Estamos combinados nisso aí? Estamos bem combinados? Não precisa ser ateu para acreditar na evolução. Você pode ser religioso, acreditar em Deus e acreditar que Deus é uma inteligência suprema que está por trás dessa orquestra aí. Enfim. Quando jovem, Darwin esteve numa viagem 5 estrelas a bordo do HMS Beagle, visitando a América do Sul e a África e a Austrália. Foi a aventura da vida dele, como seria para qualquer pessoa. Não tinha vira-lata, era Beagle. Antes disso, ele não foi um estudante particularmente destacado e ninguém esperava que ele fizesse uma contribuição tão impressionante para o pensamento humano. Darwin não foi um gênio na escola. Seu pai estava convencido de que ele seria um esbanjador e uma vergonha para a família, pois passava a maior parte do tempo caçando e atirando em ratos. Quando ainda jovem, começou a estudar medicina em Edimburgo, mas ao perceber que não daria certo, passou a estudar teologia na Universidade de Cambridge com o intuito de se tornar vigário. Você quer descer? Quer descer, você desce. Era um naturalista muito interessado. Passava o tempo livre coletando plantas e insetos, mas não havia sinais de que ele seria o maior biólogo da história. Darwin parecia um pouco perdido em muitos aspectos, pois sequer sabia o que queria ser. Mas a viagem a bordo do Beagle o transformou. A viagem foi a expedição científica ao redor do mundo, em parte para mapear as linhas costeiras dos lugares por onde o barco passava. Apesar da sua falta de qualificações, Darwin assumiu o papel do botânico oficial, mas também fazia observações detalhadas de rochas, fósseis e animais sempre que ancoravam. O pequeno navio logo ficou abarrotado com as amostras que ele coletava. Vai lá brincar com a sua irmã. Por sorte, conseguiu mandar a maior parte da coleção de volta para a Inglaterra, onde foi armazenada para a investigação. De longe, a parte mais valiosa da viagem acabou tornando-se a visita às Ilhas Galápagos, um grupo de ilhas vulcânicas no Oceano Pacífico, aproximadamente a 800 quilômetros da América do Sul. O Beagle chegou às Ilhas Galápagos em 1835. Lá havia uma variedade imensa de animais para examinar, inclusive tartarugas gigantes e iguanas marinhas. Embora não lhe parecesse óbvio na época, o mais importante para a teoria da evolução de Darwin foi uma série de tentilhões de coropaca.
Ele atirou em diversos desses passarinhos e os enviou para casa para futuros estudos. Um exame minucioso feito posteriormente revelou que havia 13 espécies distintas. As pequenas diferenças entre eles estavam principalmente nos bicos. Depois de retornar, Darwin abandonou os planos de se tornar vigário. Enquanto viajava, os fósseis, as plantas e os animais mortos que enviou de volta para casa o tornaram bastante famoso no mundo científico. Darwin tornou-se naturalista em tempo integral e passou muitos anos trabalhando na teoria da evolução, além de se transformar em especialista mundial em cracas, aqueles pequenos animaizinhos parecidos com lapas que se grudam nas rochas e no casco dos navios. Quanto mais ele pensava nisso, mais se convencia de que as espécies evoluíam pelo processo natural e estavam em constante mudança, em vez de estagnadas para sempre. Por fim, ele apresentou a ideia de que as plantas e os animais mais bem adaptados ao ambiente tinham uma probabilidade maior de sobreviver durante um tempo suficiente para passar adiante para os descendentes algumas de suas características. Durante longos períodos, esse padrão produziu plantas e animais que parecem ter sido criados para viver nos ambientes em que foram encontrados. Vamos parar de brigar aí, que eu estou gravando vídeo? Obrigada, de nada. As Ilhas Galápagos forneceram algumas das melhores evidências da evolução em atividade. Por exemplo, pronto, acabou, o osso está comigo. Por exemplo, em algum momento da história, pensava Darwin, os tentilhões chegaram até lá do continente, talvez levados por fortes ventos. Por milhares e milhares de gerações, os pássaros em cada ilha adaptaram-se gradualmente ao lugar em que viviam. Nem todos os pássaros da mesma espécie são idênticos. Em geral, há uma variedade bastante grande. Um pássaro pode ter um bico levemente mais pontudo do que outro, por exemplo. Se esse tipo de bico ajudava o pássaro a sobreviver por mais tempo, ele teria uma probabilidade maior de procriar. Por exemplo, um pássaro cujo bico fosse bom para comer sementes viveria bem em uma ilha onde houvesse muitas sementes, mas provavelmente não se adaptaria muito bem a uma ilha onde a principal fonte de comida fossem nozes que precisam ser quebradas. Um pássaro que teve momentos mais complicados para encontrar comida acharia difícil sobreviver o suficiente para acasalar e reproduzir. Então é menos provável que esse tipo de bico fosse passado adiante. Pássaros com bicos adaptados aos suprimentos de comida disponíveis teriam uma probabilidade maior de passar a característica adiante para os seus descendentes. Desse modo, em uma ilha repleta de sementes, os pássaros com bons bicos para comer sementes acabavam dominando. Durante milhares de anos, isso levou à evolução de uma nova espécie muito diferente da original, que chegou à ilha pela primeira vez. Os pássaros com o tipo errado de bico teriam morrido aos poucos. Em uma ilha com diferentes condições, um tipo levemente diferente de tentilhão evoluiria. Durante longos períodos de tempo, o bico dos pássaros foi se adaptando cada vez mais ao ambiente. Os diversos ambientes nas diferentes ilhas significavam que os pássaros que prosperaram foram os que melhor se adaptaram ao lugar. Outras pessoas antes de Darwin, inclusive seu avô, Erasmus Darwin, não era Erasmus Carlos não, viu? Haviam sugerido que animais e plantas evoluíam. E que Charles Darwin acrescentou a isso foi a teoria da adaptação pela seleção natural, o processo que leva os mais bem adaptados a sobreviver e passar adiante suas características. Essa luta por sobrevivência explica tudo. Não se trata somente de uma luta entre os membros de diferentes espécies. Os membros da mesma espécie também lutam uns contra os outros. Todos competem para passar as suas características para a próxima geração. Foi dessa maneira que se deram as características de animais e plantas que parecem ter sido inventadas por uma mente inteligente. A evolução é um processo irracional. Não há nenhuma consciência, nenhum Deus por trás dela.
Ou pelo menos ela não precisa ter algo assim por trás dela. Isso, né? Mas se você acreditar que existe, também tá tudo bem. Eu acredito. Já, né? Tem gente que não acredita. Eu acredito. E tá tudo bem. Importante é a gente saber que existe a evolução. O que está por trás da evolução? Você acredita no que você quiser. É impessoal como uma máquina que se mantém funcionando automaticamente. É cega no sentido de não saber para onde vai e não pensar nos animais e plantas que produz. Ela tão pouco se importa com eles. Quando vemos seus produtos, plantas e animais, é difícil não pensar que foram projetados por uma mente inteligente, mas isso seria um erro. A teoria de Darwin fornece uma explicação bem mais simples e elegante. Ela também explica por que existe tantos tipos de vida com diferentes espécies se adaptando a regiões do ambiente em que vivem. Em 1858, Darwin ainda não havia decidido publicar as suas descobertas. Ele estava trabalhando no livro, pois queria que tudo saísse corretamente. Outro naturalista, Alfred Russel Wallace, que viveu de 1823 a 1913, escreveu para ele apresentando a sua própria teoria, bastante parecida com a teoria da evolução. Essa coincidência foi um empurrão para que Darwin tornasse públicas suas ideias, primeiro com uma apresentação para a Linnean Society of London e depois, no ano seguinte, com o livro A Origem das Espécies. Depois de passar grande parte da vida elaborando a sua teoria, Darwin não queria que Wallace a publicasse antes dele. O livro tornou-o famoso na mesma hora. Algumas pessoas que leram não se convenceram. O capitão do Beagle, Robert Fitzroy, por exemplo, cientista que inventou um sistema de previsão do tempo, era um devoto da história bíblica da criação. Ele ficou com medo de que tivesse participado da destruição da crença religiosa e achou que jamais deveria ter colocado Darwin a bordo do navio. Até hoje, há criacionistas que acreditam que a história contada do Gênesis é verdadeira, uma descrição literal da origem da vida. Contudo, entre os cientistas há uma segurança praticamente absoluta de que a teoria de Darwin explica o processo básico da evolução. Isso se deve, em parte, ao fato de que, na época de Darwin, houve uma quantidade gigantesca de observações que apoiavam a teoria e versões posteriores dela. A genética, por exemplo, ofereceu uma explicação detalhada de como a herança funciona. Hoje sabemos sobre genes e cromossomos e sobre os processos químicos envolvidos na passagem de qualidades particulares. As evidências fósseis também são hoje muito mais convincentes do que na época de Darwin. Por todas essas razões, a teoria da evolução pela seleção natural é muito mais do que apenas uma hipótese. Ela é uma hipótese que tem um peso substancial de evidências que lhe deem suporte. O darwinismo pode ter mais ou menos destruído o tradicional argumento do desígnio e abalado a fé religiosa de muitas pessoas. No entanto, o próprio Darwin parecia ter uma mente aberta em relação à existência ou não de Deus. Em uma carta escrita para um amigo cientista, ele declarou que ainda não estamos preparados para ter uma conclusão sobre o assunto. E eu concordo com ele. A questão toda é profunda demais para o nosso intelecto. Explicou ele, acrescentando: seria como um cachorro especulando sobre a mente de Newton. Ouviu, cachorro? Um pensador que estava preparado para especular sobre a fé religiosa e, ao contrário de Darwin, tornou-a central para sua obra foi Søren Kierkegaard, que é o próximo capítulo da nossa leitura. E aí, vocês curtiram ter a leitura na tela? Se você assiste na televisão ou no computador, fez bastante diferença, né? Talvez no celular nem tanto, mas ainda assim deu para acompanhar aqui o que eu estava lendo. Eu espero que vocês estejam gostados. Aqui em cima tem uma playlist, ó, com todos os capítulos que a gente já leu. Aliás, eu nem falei com vocês, né? Dá o like, se inscreve aqui no canal, vem participar com a gente desse mundo fantástico da leitura, agora com 3 cachorrinas bem bagunceiras, tá bom? Muito agradecida pela sua presença aqui. Eu espero que vocês fiquem bem, estejam bem, cuidem-se bem
Cachorras brincando de briguinha aqui, ó, como vocês podem ver, né? A brincadeira preferida dessas crianças é brincar de briguinha. E a gente se vê numa próxima. Beijo. Tchau. Tá, não, tchau, gente. Tchau. Não, já acabou. Peraí. Deixa eu desligar. Deixa eu desligar, senhor. Tchau. Tchau, gente. Tá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ataques de fofura.